E agora, em diferido, dessa Europa inteira, mas em bom português, deixamos aqui aquilo que de mais entusiasmante aconteceu à direita em Portugal, desde que o Passos Coelho rapou o cabelo. Senhoras e senhores, o episódio desta semana do podcast Linhas Direitas. Olá, bem-vindos ao Linhas Direitas. Estamos a gravar quarta-feira, dia 11 de dezembro do ano da graça de 2024. Eu, Nuno Lebreiro, digo presente. O Nuno Gonçalo Poças também. Já o Vítor Nunes está ausente, algures entre uma garrafa de vodka e uma festa de Natal em Estocolmo. Ao que parece, não sei dele há uns dias, mas anda de férias pela Suécia, e temos a Teresa Nogueira Pinto a fazer-nos uma visita. Muito obrigado, Teresa, por teres aceito o nosso convite e vires aqui hoje ao Linhas Direitas. Vamos falar um bocadinho de política internacional e depois vir até Portugal para falar de política nacional. Em termos internacionais, o que está na berra é a alteração de poder na Síria, com a queda de Bashar al-Assad, que, de acordo com a Wikipédia, afinal de contas, já não era o líder de facto da Síria. Parece que estávamos todos enganados, não é? Portanto, ao que parece também, vai abrir estaminé como oftalmologista em Moscovo, dizem as más línguas, e o novo líder, de facto, que afinal já o era, não é? É como a pescada, que antes de ser já o era, segundo a Wikipédia, é o Abu Mohammed al-Julani. Him. Ele que é o novo líder fanático islâmico woke da Síria. Teresa, começamos por esta bizarria do he-him e da entrada em cena. Eu nunca tinha visto uma coisa assim. Achas que a conversão do Islão ao wokeismo, o que é que se está a passar na Síria, afinal de contas? Não, acho que é mais conversão do wokeismo ao Islão. É mais para onde nós vamos. Olha, eu acho, tem havido, é impressionante, tu de facto vês o extremista moderado, o radical moderado, assim umas linhas, uns títulos um bocado estapafúrdios. Mas o que se está a passar na Síria, eu acho que agora as hipóteses, quer dizer, vais ter caos, fragmentação, que já existia, mas as pessoas têm imensa dificuldade em perceber que pode haver coisas piores do que um tirano, não é? Se nós pensarmos a queda do Shah no Irão, se calhar o que veio depois, mais perto, Gaddafi na Líbia. Depois, não correu bem. E nós temos uma enorme dificuldade em pensar, bom, se calhar é melhor um tirano que cria alguma unidade, alguma coisa minimamente parecida com o Estado e com uma ordem, uma espécie de Leviatã, não é? Do que o caos e a fragmentação que vamos ter agora, não é? E com vítimas particulares, que normalmente também são vítimas em relação às quais nós estamos menos atentos, mas a comunidade cristã, já tens muita coisa nas redes sociais, muitos vídeos. Não sei se agora vão dizer que é propaganda russa, não sei, talvez. Agora tudo o que nós não gostamos de ver é propaganda russa, não sei se é propaganda russa ou não, mas tens uma data de vídeos, de malta já a ser assassinada, e de proibições e aldeias cristãs a serem atacadas e etc. Antes não era bonito, não era, mas agora vai ser ainda menos. E depois há uma coisa muito interessante também, que é, do ponto de vista regional, quem pode sair aqui a ganhar é a Turquia. E a Turquia tem feito um caminho muito interessante com o Erdogan, que é muito parecido em algumas coisas com o Putin, com o Xi Jinping, com o Trump, em algumas coisas, nomeadamente em alguma popularidade que também tem, não é? E no reviver de uma ideia de um grande sonho nacional, etc. E, portanto, isso também é interessante do ponto de vista regional. Agora, a Síria, acho que nós vamos ter mais. Na próxima década não vai estabilizar, com certeza. Tu achas que, de alguma maneira, esta queda... o Trump falava disto abertamente, portanto, ele
ao bom regresso dos tweets, falava de que a Rússia estava debilitada por causa do conflito na Ucrânia e que é isso que acaba por depois ter fragilizado de alguma maneira o eventual apoio à posição do Bashar al-Assad. Do outro lado, outras teses mais conspirativas falam de que é o extrator final de um posicionamento que vinha do pós-Trump e, portanto, de posicionamento de agentes da região, nomeadamente norte-americanos, para fazer face àquilo que vai ser uma mudança de doutrina a partir de janeiro. Também se fala sobre a questão de Israel, que rapidamente conseguiu, em pezinhos de lã, fazer ali uma zona de contenção na zona síria dos Montes Golã, para a sua segurança nacional. Portanto, parece que há aqui uma série de peões e de jogadas que estão a acontecer. E temos Trump a chegar à Casa Branca em janeiro, não é? Qual é que é o teu feeling? Será isto aqui as peças a ajustarem-se para aquilo que vem aí para entrarmos num período de calmia? Ou é o início de maior tensão até o Trump conseguir pegar um bocado as rédeas no seu punho? Qual é o teu feeling sobre Por isto? ordem na casa. É assim, eu acho que eu não sei se o Irão e a Rússia não quiseram ou não puderam evitar, mas diria que no caso da Rússia podia, não é? Portanto, houve alguma coisa que fez com que entendesse que seria mais útil, do ponto de vista geopolítico, não fazer nada. Os Estados Unidos apoiam com algum entusiasmo, que lá está, são um bocadinho os delírios do internacionalismo liberal, que vai acabar no dia 20 de janeiro, parece. Uma coisa que se chama resistência democrática, mas são forças curdas. Ora, forças curdas, quem é que não vai deixar que tenham qualquer tipo de poder? A Turquia, que está ali ao lado, não é? E eu acho que o Trump se entende bem com tipos como o Erdogan, e nesse sentido, e ele disse uma coisa também muito interessante, que não deixa de ter razão, embora seja pouco romântico e pouco épico, que nós gostamos sempre de ter um lado e uma leitura absoluta. Acho que a malta aqui como este era aliado do Putin, deve ser muito a mal, portanto ainda bem que se foi embora, e os gajos que vieram só podem ser uns libertadores, não é? Mas ele disse uma coisa interessante que é, nós não vamos fazer nada, porque são os nossos inimigos à pancada uns com os outros. O que é inteligente, não é? Se os meus inimigos se estão a enfraquecer uns aos outros, por que é que eu hei de estar a gastar energia e recursos a fazer qualquer coisa? Portanto, eu acho que seria muito diferente se nós tivéssemos uma administração democrata a partir de janeiro. Acho que aqui, não direi que vai ser give war a chance, mas vai ser muito isso. Quer dizer, a situação vai ter que se resolver, não vai haver uma intervenção dos Estados Unidos, direta. Não, eu diria que sim, e acima de tudo o que vai mudar também é na parte indireta, porque às tantas nós vemos estes grupos e grupinhos que andam à trolha uns com os outros, em que uns são financiados pela CIA, e outros são financiados pelo Pentágono, com estratégias diferentes. De alguma maneira, todos eles já tiveram em outros grupos. Este Al-Julani é um tipo que já tem historial no ISIS e na Al-Qaeda e portanto onde os financiamentos obscuros da intelligence, enfim, fazem o seu caminho. Nós no fim vamos assistindo um bocadinho ao desfile das sombras, não é? No teatro de marionetas. Nuno Poças, perguntava-te só, tu sabias que o him Abu Mohamed Al-Julani era o líder de facto da Síria? Aposto que não sabias isso. Não, eu pensava que era uma bola de futebol. Havia no Mundial, acho que houve o Mundial da África do Sul, tinha uma bola que era a Jabulani. Eu acho que pensei que estavam a falar da mesma coisa quando ouvi o nome do senhor. Estás a ser pouco inclusivo, atenção aos nomes estranhos.
Pá, lamento. Mas não sei, pá, fiquei um bocadinho surpreendido. Pá, eu nestas coisas normalmente faço por ouvir os nativos e, portanto, quem pode ter ali uma visão um bocadinho mais próxima que a minha. E por acaso hoje à tarde falei com 2 israelitas sobre isto, que, pá, resumidamente me diziam: não sei ao certo o que é que vai acontecer, não sei se é bom ou mau para nós, mas se tiver que achar qualquer coisa por tendência, acharei que o facto de o Irão ter com isto levado aqui a alguma derrota para nós, para Israel, é simpático. E portanto, na melhor das hipóteses, pode-nos dar aqui de facto aqui alguma proteção, alguma zona de segurança. Agora, também me dizia ao mesmo tempo, quer dizer, como tu estavas a dizer, é um ex-Al-Qaeda, Estado Islâmico, não sei o quê, portanto, quer dizer, pá, não é. Pode ser trocar só a face da moeda pela coroa, não é? Não estou muito seguro daquilo do que se possa pensar neste momento. Acho que pode fazer mais alguma diferença. Aqui há algum equilíbrio de forças e a repercussão que isto depois teve para a própria Rússia e também para o Irão, lá está. E no reequilíbrio do jogo, sobretudo a partir de janeiro, como tu estavas a dizer. E portanto, nesse sentido, e respondendo àquele teu comentário há bocado, acho que sim, ou seja, isto pode ser aqui algum alinhar das peças no tabuleiro para quase no sentido de alguma clarificação daqui para a frente. Não sei se isto será mais wishful thinking do que outra coisa, mas talvez no sentido de alguma harmonização, pelo menos para os próximos 4, 5 anos. Não sei. Mas acho que pá, mesmo em Israel, pelo menos a sensação que eu tive foi essa. As pessoas estão assim um bocadinho sem saber muito bem o que pensar sobre isto. Acho que a perspectiva é relativamente otimista, mas com muitas reservas, não é? E eu acho que faz algum sentido. A Síria tem passado um bocadinho abaixo do radar, não é? As pessoas aquilo está lá um conflito latente há muito tempo, não é? Desde que... E nós fizemos aquela coisa extraordinária que foi deixar o Putin tomar conta daquilo por causa do Estado Islâmico, não é? Deixando o senhor Putin vai fazer o trabalho sujo, vai ali limpar o Estado Islâmico, não sei o quê, nós vendemos aquilo como uma grande vitória do Ocidente e havia a história das armas de destruição maciça, já toda a gente se esqueceu, não é? Porque estava na origem de porque é que o Bashar al-Assad era terrível e não sei. Mas o conflito, atenção, que não é latente, não, entre aqui... É isso que eu estou a dizer, ou seja, mas é abaixo do radar, quer dizer, não é uma coisa que propriamente esteja nas parangonas, esteja falado. Nós limpámos aquilo para o lado, a crise de refugiados 2015-2016. Exato, mas é daí, mas nós limpámos aquilo para o lado. Mas isso agora está resolvido, não é? Agora que o RIHIM está instalado na Síria, imagino que os refugiados todos sírios que estão na Europa regressem para a terra libertada, não é? Temos que receber os 5% de cristãos que serão perseguidos certamente nos próximos... Pois, não, era isso que eu ia dizer, quer dizer, o conflito passa um bocadinho despercebido, mas acho que há aqui outra realidade, porque a Síria era um bocadinho a última muralha daquele conjunto, aquela cintura de regimes ditatoriais que controlava ali o norte da África até ao Médio Oriente, mas com regimes seculares, e portanto que punha de facto ali o Islão em xeque. E tudo isto foi destabilizado com Obama e a célebre Primavera Árabe, que no fundo foi estimulada por aquilo que ali a Teresa, e muito bem, mencionava, que é este wishful thinking
como é que tu dizias? Era de estabelecimento liberal? Internacionalismo liberal. O internacionalismo liberal, isso é muito bom. Eu adoro este linguajar marxista adaptado ao liberalismo. O internacionalismo liberal, a grande internacional liberal. Mas sim, mas é porque foi isso mesmo, foi essa candura, inocência, que nada cândida, aliás, mas muito, muito, falta uma palavra agora, quando voluntariosa. não, mas quer dizer, não é inocente, mas é no sentido em que acham que o nation building e o liberal nation building é algo que era possível. E, portanto, na altura da Primavera Árabe, ainda se acreditava que o Iraque iria ser isto, iria ser aquilo, e, portanto, o Obama continuou aquilo que Bush tinha feito, que é aquela, de facto, a parelha neocon com esta tal internacionalismo liberal, e com, não é inocência, falta-me o termo, de que seria, de facto, possível libertar os povos, e ao libertar os povos do jugo da ditadura, naturalmente as democracias floresceriam numa grande, com grande viço e força. Não correu bem em lado nenhum. Lado nenhum. E em alguns correu mesmo muito mal. E correu pessimamente para a Europa em particular. E correu pessimamente para a Europa, que agora não sabe o que fazer com o Sahel, com as crises no Magreb, etc. Há um país que saiu muito bem, que foi Marrocos, onde não chegou a haver uma primavera, quer dizer, houve reformas. E hoje em dia é um regime bastante, do ponto de vista económico e político, diria que houve bastante mais consolidado. E altamente a Jordânia recomendável. Não sei se não se mantém... Marrocos, Teresa, Marrocos é altamente recomendável, quer dizer, já está no clube de Portugal e Espanha. Isto é quase aqui uma federação que organiza jogos de futebol, não é? Portanto, isto é a Península Ibérica e a sua ligação umbilical ali a Marrocos, não é? Mas sim, correu pessimamente, mas eu queria lembrar isto, porque o que está a acontecer na Síria é o fim deste processo de alteração geopolítica que começou com Obama e com essa famigerada Primavera Árabe. Eu também não acho que se possa, eu acho que posso dizer que sou tão cética como tu em relação a esse tipo de coisas, mas nós não podemos reduzir, quer dizer, as primaveras árabes até começou na Tunísia, com um tipo que se autoimolou, começaram com a malta na rua e não foi o Obama que as pôs lá, que pôs a malta na rua. Ou seja, eu percebo o que tu dizes da parte de não resistirem lá a intervir, e a queda do Gaddafi foi uma decisão dos Estados Unidos. Agora, aquilo foram revoltas populares. Não ponho em causa. Eu tenho sempre, quando vejo o termo primavera na comunicação social... Acho que é uma revolução laranja? Sei lá. Eu só sei que nada sei, não é? Agora, que aquilo foi visto com bons olhos por parte da administração norte-americana na altura e daquela visão política que tu aí bem colocaste o label, acho que sim, que foi. E foi um processo de desestabilização que veio destabilizar a própria Europa, a crise dos refugiados e toda esta pressão migratória, tudo isto deriva precisamente da queda dessa muralha. E, portanto, eu só viria a dizer é que tenho sérias dúvidas que no futuro as populações venham a ficar melhor do que aquilo que estavam antes. E, portanto, estas peças caem todas, havendo estas revoluções, estas novas lideranças. O ponto é que eu tenho um ceticismo enorme de que seja possível viver em democracias de estilo ocidental ou liberal, sem ter populações que partilhem desses valores, e portanto não acredito que isso vá acontecer. Portanto, o que vai acontecer será que estas ditaduras são substituídas por outro tipo de ditaduras, mais ou menos musculadas, e onde talvez aquilo que seja
que eu acho que tu já referiste, que será porventura a pior parte disto tudo, que é a substituição de um traço que estas ditaduras tinham em comum, que era a secularidade, e portanto o ser um travão às alas mais radicais do Islão, e abrir agora caminho a que continue essa maior radicalização e a perseguição, nomeadamente aos cristãos, porque é algo que também não se fala no Ocidente, porque o cristianismo é de alguma maneira visto como opressor. Ainda vivemos neste mind frame, não é? Da igreja bafienta, a cheirar a incenso e que oprime o Ocidente, medindo as saias das meninas e obrigando os meninos a fazer não sei o quê. Essa imagem que existe, e de facto a verdade é que no Ocidente ninguém é perseguido religiosamente, e quem é profundamente perseguido pela sua religião são os cristãos, precisamente nestes Estados. Esta falta de solidariedade isso aconteceu, por exemplo, no Egito também, esta falta de solidariedade ocidental para com os cristãos é algo que a mim me choca, porque de alguma maneira partilhamos aqui um histórico e há aqui uma ligação entre estas populações cristãs e o próprio Ocidente cristão, seja por que razão for, cada uma tem a sua história particular, mas a verdade é que ela é partilhada de alguma forma, e parece-me sempre uma hipocrisia e uma desfaçatez e uma vergonha a maneira como o próprio Ocidente não assume a proteção destas populações que são alvo das maiores sevícias e dos maiores perigos, principalmente em momentos como este que está a acontecer na Síria. Teresa. Concordo, agora estava a pensar, não digas isso duas vezes, que ainda vão intervir na Síria para salvar os cristãos. Era bom, era bonito, não vai acontecer. Não. Concordo, tu estavas a dizer isso, eu também acho que há aqui uma questão que é, primeiro, na ótica cristã, o poder político e o poder religioso já se separaram há muito tempo. Não é? No Islão isso não acontece. A ideia do califado é o poder temporal e o poder espiritual. Eu não sei, eu tenho alguma dúvida se, quer dizer, parece-me que o Islão tem uma força política e cultural muito maior que o cristianismo. Hoje em dia. O cristianismo é uma religião muito envelhecida, debilitada, e acho que isso é um ponto, mas é um ponto que talvez seja mais relevante para a questão da Europa. Não é? Mas depois era isso que eu ia dizer, isso provavelmente é um problema mais ocidental do próprio, não é da América Latina nem da África, não é? Não. Sim, não é. Mas é, por exemplo, tu veres miúdas alemãs que não têm antecedentes, não são filhas nem netas de pais muçulmanos ou avós e que se convertem ao Islão. Certo, de acordo. É muito mais sedutor. O cristianismo tornou-se uma coisa pós-moderna que não consegue dizer nada é proibido, nada é misterioso, acabou com a ideia de mistério, desencantou-se. E desencantou o mundo, não é? O olhar sobre o mundo. E, portanto, eu acho que essa politização do Islão é natural, de certa forma, essa expansão política que existe e esse não tratar bem aqueles que professam outra religião. E é um problema que não quer dizer que nós vamos ver cada vez mais também na Europa. Acho piada teres utilizado esse termo, desencantou o mundo. Não sei se é propositado, porque isso é o título do livro do Marcel Gauchet. Desencanto, é a expressão do Weber também. Que fala do cristianismo como a religião que permitiu a saída da religião. Claro que isto tem uma conotação, de alguma maneira, ela própria um bocadinho paternalista, no sentido em que, de alguma maneira, a saída da religião seria desejável, mas, de qualquer maneira, o Gauchet tem esse livro muito giro sobre a forma como a própria estrutura do cristianismo
de facto levou ao aparecimento da possibilidade da saída do religioso e o triunfo da idade secular. E de alguma maneira é vista como essa secularização como uma das circunstâncias necessárias para que haja uma democracia liberal. No entanto, essa secularização que foi posta em causa pela própria Primavera Árabe, portanto, de certa forma, as condições para a democracia podem parecer, com a deposição do regime autoritário, como algo que vai aproximar das condições para o florescimento da democracia, ou de algo parecido com a democracia, mas, no entanto, a perda da secularização, na realidade, é perder um dos passos fundamentais para o florescimento dessa realidade democrática. Que mal ou bem, no Islão, só a Turquia parece a modos que conseguir... Olha, houve um reencanto do mundo na Turquia com o Sr. Erdogan. Acabou-se essa fantasia liberal. Não, certo, mas quer dizer, mas de alguma maneira... Sim, é uma democracia, mas não é liberal. Não, mas era o que eu estava aqui a dizer, a única ponte, o único compromisso entre a ideia de democracia e o Islão acaba por ser essa, não tens muitas mais, não é? Muitos mais exemplos. Portanto, no sentido que o desaparecimento destes regimes seculares, ao contrário do que possa aparecer, em vez de ser uma aproximação de alguma ideia de democratização, poderá ser exatamente o seu contrário. Nuno Poças, falavas aí há pouco de que havia as peças a estarem um bocadinho a entrar no seu caminho. Entretanto, temos notícia política, o que Donald Trump será, de acordo com a Time, a pessoa do ano, com uma capa bem mais amigável do que a última que fizeram dele. Tu achas, como um não trumpista, tu achas que já se sentem os efeitos de Donald Trump em termos de política internacional? Acabámos de assistir agora à inauguração da Notre Dame, a inauguração, qual foi o nome que foi dado? A reabertura da Catedral de Notre Dame em Paris, e até a Jill Biden sorria embevecida para a figura impante e vincada e forte de Donald Trump. Achas que já se faz sentir aí qualquer coisa, ou isto é wishful thinking de pessoas como eu que acreditam que de facto Trump vai trazer uma grande mudança para o panorama internacional? Eu, se fosse a Jill Biden, também ficava contente. Ela votou nele, eu não. Não tenho culpa. Mas acho que pode ser um bocadinho mistura de duas coisas. Eu acho que há um bocadinho do wishful thinking em pessoas como tu que se calhar estão à espera de uma espécie de novo paraíso na Terra e de no amanhã que floresce, e pessoas como outras pessoas que acham que vem o diabo e o demónio, não sei. Olha, mas faço aqui uma previsão em primeira mão. Eu prevejo que nos próximos 4 anos, 5 anos, Donald Trump será o Prémio Nobel da Paz. Está dito. Depois podemos verificar se eu tive moralmente, razão ou não. sim. Nominalmente, acho que vai ter. Acho que ele vai receber. Tal como estava a pensar a semana passada, que ele se calhar para o ano seria o homem do ano, e afinal foi já. Portanto, eu devia ter dito isto. Mas ele vai ser o homem do ano 2024, certo? Sim, e 25, e 26, e 27, e 29. O homem da década. Não sei. 2024 não estou seguro que tenha sido o homem do ano. Até porque, na verdade, não fez propriamente uma coisa inédita em 2024. Não é? Ganhou as eleições, mas já tinha ganho uma vez de maneira mais surpreendente do que talvez desta.
Epá, se deram ao Obama o Nobel da Paz em 2008, quando ele entrou, acho que dizer que o Trump é o homem do ano, a fechar o ano. Também deram o Nobel da Paz à União Europeia, não é? Que eu acho que é uma coisa estupenda. Ainda é melhor do que dar ao Obama, quase. Não, mas eu estava a dizer, acho que há se calhar aqui um meio caminho entre o wishful thinking e as trevas a caírem sobre o planeta. É óbvio que há uma série de coisas que vão mudar porque têm que mudar, porque os personagens são diferentes e porque a política é diferente. E isso sim, concordo, acho que se vai notar, obviamente, e já se notou quer dizer, não com efeitos práticos evidentes, mas nota-se que o ar do tempo está diferente, e isso notou-se nesta reabertura da Catedral de Notre-Dame, que já agora deixa-me fazer aqui esta nota, porque de facto foi uma coisa muito impressionante, a forma como, e eu acho que também tem um bocadinho a ver com aquilo que estávamos a falar há pouco, a forma como na Europa se consegue ter este tipo de momentos, e eu acho que nos últimos anos, talvez os dois grandes momentos não vou dizer de exaltação nacional, mas enfim, acho que se percebe o que eu quero dizer, foram dois momentos religiosos, na verdade, que foi a reabertura da Catedral de Notre-Dame e a coroação do rei de Inglaterra. E na Europa consegue-se fazer uma grande demonstração cultural, social, histórica e até política, sem ter um tipo a marchar na rua. Portanto, sem uma parada militar, sem um tanque de guerra a passear. E de facto isso é muito impressionante, e acho que nós não paramos suficientemente para pensar um bocadinho sobre isso, sobretudo porque de facto é isso que dá, é essa a matriz cultural europeia, e por mais que se queira esquecer isso, ela existe, está cá, e independentemente de vivermos em sociedades secularizadas, não se vive em sociedades sem religião, sem, enfim, um bocadinho como não há pessoas sem Deus. E eu acho que talvez esse tenha sido talvez o erro mais profundo, tirando erros políticos, de tática, de estratégia, etc. Mas talvez esse tenha sido o grande erro cultural da Europa, que é no fundo quase que ignorar a sua própria matriz. A sua cultura, as suas tradições, a sua religião, a sua história, e isso de facto deslaça a sociedade, e deslaça as gerações, e de facto era aquilo que a Teresa estava a dizer, é de alguma maneira compreensível que as novas gerações europeias se sintam mais atraídas por outro tipo de coisas do que propriamente por aquela que é a sua de origem. E esse é um problema que eu acho que ainda não está, e não estará necessariamente, porque nós temos isto tudo um bocado enraizado. Obviamente não haverá partidos religiosos a surgir, mas algum tipo de conservadorismo que possa voltar a ressurgir na Europa, eu acho que terá forçosamente de recuperar um bocadinho esta veia mais tradicionalista, se quiserem. Não sei se a expressão aqui será mais indicada, mas portanto nesse sentido, quer dizer, acho que nós falámos aqui sobre isso há umas semanas, e eu digo a mesma coisa que disse nessa altura, que eu acho que as coisas terão forçosamente que mudar. Não sei se é pela figura do Donald Trump, se é porque de facto os tempos estão a mudar, e depois há figuras que de alguma maneira lideram esses processos, e o Trump é essa pessoa nos Estados Unidos, e outras aparecerão, com movimentos novos, com movimentos não novos. Já tinha dado aqui esse exemplo, por exemplo, acho que no Reino Unido, por exemplo, isso acontecerá naturalmente através dos partidos tradicionais, portanto, o próprio sistema também não o permite, mas noutros sítios
Acho que coisas novas poderão estar aí a aparecer. Não é passo. Já estão. O quê? Já estão. Não, claro que sim, mas já não é bem novo, ou seja, acho que pode ser, que isso pode materializar, ou seja, apesar de tudo há uma grande diferença entre ter a Marine Le Pen, a eterna candidata da oposição que está sempre quase lá, do que ter, é diferente isso do que ter a Marine Le Pen presidente de França. Ou seja, é nesse sentido, ou seja, das coisas, sim, de se concretizarem de alguma maneira. Portanto, isso vai levar forçosamente a uma série de mudanças, quer dizer, pode ser para melhor, ser para pior, passa a mínima ideia, não sou evidente, mas e acho que apesar de tudo, quer dizer, o Ocidente tem esta vantagem, se quiser. As sociedades, os indivíduos têm aqui um peso que conta e, portanto, isto será, na verdade, aquilo que nós quisermos que seja, não é? Ou pelo menos que as vontades maioritárias, ou aquilo que as vontades maioritárias sejam. Portanto, sim, vai mudar, vai. Para onde, não sei se vai ganhar o Prémio Nobel da Paz. Esta é uma previsão, Eu também não me faço evidente, mas vamos ver se acerto. Teresa, como é que tu vês este novo tempo que vem aí? Achas que é simplesmente mais uma vez o patinho feio ou o intruso na sala, como foi entre 16 e 20, Donald Trump, ou achas que de facto estamos aqui perante uma mudança estrutural que terá consequências nos Estados Unidos, consequências na relação dos Estados Unidos e Europa e no próprio equilíbrio geoestratégico internacional? Olha, eu acho, e já o disse várias vezes, eu acho que a resposta à tua pergunta e o que houve de mais consequente este ano foi a escolha de Trump, o facto de Trump escolher o Vance como vice-presidente. E explico-me. Tu que tiveste em 2016, se tu pensares tese, antítese, síntese, tu tiveste em 2016 foi uma reação a uma hegemonia política, cultural, financeira absoluta, sem espaço para contraditório. Ou com muito pouco espaço para contraditório. Eu acho que nós não temos noção do quão sufocante o exemplo, por exemplo, das universidades e do wokeismo é um exemplo, mas estava em todo lado, no mundo corporativo, etc., na Europa, nos Estados Unidos. Então, o que tu tiveste em 2016 foi um tipo que chegou, os bárbaros estão a tomar a cidade, estão nos portões e ele chegou lá e atravessou-se. Mas aquilo, quer dizer, politicamente ainda não era nada, era um movimento. Acho que o mundo livre deve ter uma dívida de gratidão eterna com o Trump, por mais que se ache ele mais ou menos caricato ou que seja, mas aquilo foi uma reação, não é? E eu acho que agora, com o que pode ser o futuro do Partido Republicano e com o poder que ele vai ter nesta administração, o poder que esta administração vai ter que não tinha de 2016, 2020, nós podemos ter uma espécie de síntese. E o Vance, eu acho que é uma espécie de síntese, e acho que é uma síntese muito interessante, no sentido em que é uma síntese que desafia, e tu vês o que é que são as referências filosóficas, literárias, mesmo o percurso pessoal do Vance, e tu percebes que é uma síntese que desafia mesmo os próprios pressupostos do liberalismo. Ou seja, ele é um pós-liberal. E isso acho que é muito, muito interessante. Nós discutimos muito pouco isso na Europa e confundimos com outras coisas, mas esse aspecto é interessante. Depois, a América, o outro dia alguém estava a fazer este comentário e eu pensei, olha, pois é, se tu olhares para a questão demográfica, e a questão demográfica é absolutamente fundamental, em tudo, queda de grandes potências, ascensão, etc. Este século pode ser mais para os Estados Unidos que para a China, do ponto de vista demográfico. Ou seja, havia um bocado a ideia de que estava tudo perdido, que a China ia mandar no mundo. Eu até costumava dizer a gozar, os meus filhos têm que aprender a cavar batatas e a falar mandarim. Eu agora acho que não está tudo perdido, está tudo outra vez em jogo. E na América, pela questão demográfica, porque a América não é, ao contrário da Europa, pós-cristã, e também se calhar não é pós-moderna, no sentido que o homem europeu é muito o último homem, não direi nietzscheano, mas quase. E há um caminho político, quer dizer, na América nós já vemos a síntese. Eu não sei se vai correr bem ou mal,
tenho a maior simpatia e espero que corra muito bem, mas não sabemos como é que vai correr. Mas já há uma síntese. Tu na Europa não tens nada parecido com uma síntese neste momento. Tens antíteses, tens a mesma crise daquilo que era hegemónico, e há uma coisa interessante que é, não estavas a dizer, a questão da malta mais nova de naturalmente ter essa atração por projetos que sejam mais, por exemplo, o Islão, não é? Que tenham um certo... Mas não é só o Islão, nós vemos a malta mais nova toda a votar à direita. Na direita não adversativa, entenda-se. Que é a mesma ideia de um reencanto do mundo, de um recuperar de tradições, de uma reivindicação que é identitária. Que a direita liberal nunca foi capaz de fazer, porque tem terror a pensar, falar de identidade, nem raízes, quanto mais identidade, não vamos falar sobre isso. Então acho que é muito interessante, vais ter uma reconfiguração na Europa também, devemos ter a nossa síntese, mas eu não faço ideia qual é que será e também não estou especialmente otimista, para ser sincera. Bom, no caso português então é para sentarmos a chorar e nunca mais nos levantarmos. Mas... Quer dizer, aí há uma vantagem, não é? Quer dizer... Se forem atrás e se forem a reboque, então o sucesso nos Estados Unidos será o nosso sucesso também. Podemos importar, sim. Olha, eu estou globalmente de acordo com aquilo que tu acabaste de dizer, e eu acho que isso é tá bem posto. Eu não sei se o termo hegeliano será aquele que eu utilizo mais, eu pelo menos não tenho estado a ver assim. Eu acho que foi o que nós acabámos de assistir foi a passagem do cabo das tormentas, ou seja, o ponto de inflexão. Trump é a inflexão, é ele que muda. E muda aquilo que é o expoente máximo do liberalismo. O liberalismo morre ali, morre no wokeismo. Foi o monte onde o liberalismo foi morrer. O liberalismo tal como nós o conhecemos. Porque o liberalismo, de facto, e nós falávamos há bocado da questão religiosa, a questão religiosa é importante, porque o cristianismo é a religião que permite a saída da religião, é verdade, permite a secularidade, mas permite a secularidade dentro de si própria, da sua própria organização, não é? A César o que é de César. Portanto, desde a própria fundação, desde o momento fundador da religião, que esta ideia de separação entre o político e entre o poder político e o poder religioso está presente no cristianismo. E isto é absolutamente fundamental, porque não estamos a falar de ser uma consequência da degeneração da própria religião, e estamos a falar daquilo que é mais importante. O princípio fundamental do liberalismo é o da divisão do poder. E a primeira divisão de poder que ocorre é a da secularização. E, portanto, onde não há secularização, o poder continuando absoluto, não pode haver divisão de poder. É tão simples como isto. É tão simples como isto. E, portanto, de facto, a matriz cristã é extremamente importante. E quando o liberalismo avança questionando toda a autoridade. Inclusive a autoridade moral. E aquilo que o liberalismo acaba por, assim, a prazo, foi gerar uma circunstância em que se dissolve questionando tudo e o seu contrário. E, portanto, com um problema grave, que é aquele que eu penso que nós temos vindo a viver nos últimos anos, que é a grande virtude do legado cristão e da secularidade é a separação entre o plano moral e o plano político. E, portanto, nós podemos discutir as coisas sem a moralização da política. Portanto, a tua perspectiva é aceitável, a minha perspectiva é aceitável, temos perspectivas diferentes, mas vamos chegar a uma plataforma de compromisso entre os diferentes interesses que estão aqui em jogo. E os interesses são legítimos. E aquilo que acontece quando a própria ética liberal se transforma ela própria hegemónica, ela rompe com a própria barreira que o cristianismo tinha legado da fronteira entre o moral e o político e vem moralizar a política. De repente, aquilo que é liberal é aquilo que é bom e aquilo que é antiliberal é aquilo que é mau, digamos assim.
nós vemos esse discurso plenamente na esquerda e entrou pela mão da esquerda, não com o epíteto liberal, mas com o epíteto democrático, ou seja, aquilo que é democrático e é forçosamente bom, era as bandeiras do Bloco de Esquerda de há 10 e 15 anos atrás, e os outros eram antidemocratas, porque não concordavam com eles, eram fascistas, antidemocratas, etc. Mas tu não achas que não há posições que não são aceitáveis? Não, acho que sim, mas o que eu estou a dizer é que o plano moral foi substituído por um plano... Mas, Nuno, eu acho que isso é um tema fascinante, mas eu acho que discordo de ti nesse aspecto. É que a ideia de que o liberalismo é neutro, ou seja, que permite que a área... Estou a dizer o oposto disso. Mas desde o princípio, ou seja, é o pressuposto que as vidas individualmente valem mais do que aquelas vidas que estão hierarquizadas, se quiseres, não é? A ideia do liberalismo fundamental, eu acho que mais do que a separação dos poderes, é a ideia de que a unidade da soberania é o indivíduo, no contrato social. Certo, de certa medida, mas isso não é, isso é a fonte da soberania. Isso, eu diria que é mais a fonte da soberania. Portanto, enquanto que no regime, no antigo regime, a soberania vinha de cima do poder. Não, mas não é de vir de cima. E há um discurso do Orban exatamente a falar sobre o liberalismo em que ele refere isso. Não é questão de vir de cima, é das duas uma. Ou a soberania radica de fonte primária no indivíduo, ou numa comunidade nacional, religiosa, étnica, lo que quieras. Para o liberalismo vai ser sempre no indivíduo. Mas é isso que eu estou a dizer, certo? É verdade. Mas e coloca no indivíduo. E ao colocar a soberania no indivíduo, o indivíduo solta-se das amarras questionando toda a forma de autoridade. E a dissolução da própria comunidade liberal advém da ideia de que tudo pode ser questionado, tudo pode ser analisado racionalmente e processado racionalmente. E esse é o ponto. Porque há certas coisas que são dados e que têm que ser respeitados como tal, e portanto nós podemos, se calhar, não ter a ideia sagrada do cristianismo, e eu aceito isso perfeitamente, mas seria importante que tivéssemos a noção da importância que culturalmente e politicamente o nosso caminho histórico, cultural, civilizacional implica para a própria manutenção da democracia liberal. E ora, moral, se quiseres falar numa moral coletiva também. Pronto, exatamente, mas ao colocar o liberalismo, ao colocar tudo isto em causa, dissolveu esses sagrados, abriu as portas da moralização da política, e deixou o indivíduo no ar, no vazio, gerando a tal situação de que vocês, os dois, em tempos diferentes, referiam aí há pouco, que há coisas que são mais sedutoras porque são transcendentais e dão a tal noção de pertença que o liberalismo do indivíduo liberto de qualquer amarra e de qualquer constrangimento não dá, que é o oposto. Porque a verdade é que, tal como direitos implicam deveres, a cultura e os laços culturais e os laços civilizacionais e as relações amorosas, qualquer forma de relação, implica constrangimento ao indivíduo. Nós devemos qualquer coisa ao espaço onde estamos e às ligações que estamos, e dependemos delas, em certa medida, porque nós somos em função dos outros também. O eu liberal é suposto libertar-se de tudo. E essa libertação de tudo é o wokeismo, não é? É o wokeismo. O wokeismo é a libertação, inclusive, da biologia, que é vista como opressora sobre a verdadeira liberdade do indivíduo, não é? E, portanto, é libertar-se do género, é libertar-se do sexo, é libertar-se do corpo, no fim, é libertar-se da vida, não é? E, portanto, o wokeismo, de alguma maneira, é uma morte civilizacional. E eu acho que os americanos perceberam isso. Os americanos, quando eu digo os americanos, digo o povo americano. O povo americano percebeu o caminho que as elites culturalmente estavam a seguir e percebeu os perigos enormes para o país e para a sociedade e para a civilização que aquele caminho estava a levar, quer o caminho das elites, quer o caminho da oligarquia política que a reboque dessa ideologia
e desse uníssono estava montada nos órgãos de comunicação social, em algum grande poder económico e na oligarquia política que era dominante. E é esse... e Trump vem arrebentar isto. E eu já passo a bola. Trump vem arrebentar isto, pelo menos, em duas medidas. Em três. A primeira é a revelação de que essa revolução cultural liberal não pegou na generalidade da população. E, portanto, a maioria da população não quer aquilo. E isto faz uma inflexão muito grande, porque nós ainda vivemos em regimes de mercado aberto e em democracias, e, portanto, aquilo que o povo mais ordena tem, obviamente, importância. Na segunda medida, politicamente, porque Trump vem limpar agora com esta oligarquia, porque este movimento está organizado ao contrário de 16, que não estava. Agora estamos a falar do movimento, uma grande coligação política, está politicamente profundamente organizada e com uma questão resolvida, que é da sucessão, e que a Teresa ali muito bem referia. E o outro pormenor que eu não tenho visto tanto mencionado, que é a revolução mediática. A revolução mediática é profundamente importante, porque foi o triunfo dos alternative media sobre os legacy media. Não havia mainstream media algum que não tivesse uma cobertura de 90% positiva para Kamala e 90% negativa para Donald Trump. E aquilo que aconteceu foi que com os podcasts, com os inúmeros podcasts e programas e etc., que as redes sociais, o Twitter em particular, que foi fundamental com Musk, quebraram a muralha cultural e informativa que sustentava, de alguma maneira, aquele processo político em curso, para não dizer revolucionário já. E, portanto, nós não assistimos a uma revolução mediática verdadeiramente, se calhar, há 150 anos. Desde a suposta invenção da neutralidade jornalística na segunda metade do século XIX, com o suposto jornalismo neutral, factual, que podia ser lido por toda a gente, que veio substituir o panfleto, não é? O jornal panfletário, cada um lia os seus, cada grupo lia os seus. Nós teremos provavelmente ou a caminhar para regressar ao mundo do panfleto já, ou pelo menos a uma reorganização de um poder mediático que estava oligarquizado em 4 ou 5 grandes players a nível internacional, para passar para uma multiplicidade de poderes que emergem livremente como borbulhas, está a borbulhar de vivacidade, não em Portugal, obviamente, nem tanto na Europa, mas nos Estados Unidos, com os podcasts e com as redes sociais, o Twitter em particular. E, portanto, da minha perspectiva, a mudança é estrutural, sim. Respondendo à minha própria pergunta, acho que é profundamente estrutural, e é precisamente isso que de alguma maneira me anima, porque ao ser estrutural vai forçar os europeus a lidarem com ela, de uma maneira ou de outra. E da mesma maneira como nós importámos o wokeismo, aquilo que nós estamos a ver, os americanos vão simplesmente no processo à frente e nós vamos a copiar lá atrás no pelotão, um bocadinho a reboque, não é? Um bocadinho, completamente a reboque, e os portugueses na cauda desse pelotão, ou já de carro, não é? Já com a bicicleta no tejadilho, no carro da equipa, a fumar um cigarro enquanto descansam à sombra da força motriz do automóvel. Nuno Poças, são aqui duas visões completamente diferentes da tua? Ou tu achas que não é nada disto? Que Trump é só um político bizarro? Não, obviamente não é só um político bizarro. Não é só um político bizarro não ganha eleições nos Estados Unidos, mas pode ganhar eleições em Portugal, mas não ganha eleições nos Estados Unidos. Eu estávamos aqui a ouvir há pouco e de facto eu tenho aqui alguma dificuldade em talvez até em situar-me, porque de facto eu nunca fui
nem pelo primado do indivíduo, nem pelo primado da comunidade. E portanto, sempre que, embora sejam duas coisas muito importantes, não vou dizer para mim, mas pelo menos para aquilo que é, para a minha perspectiva política, social, se quiserem. E portanto, sempre que sinto que a coisa pende mais para um lado, eu tendo a valorizar mais o outro. Portanto, oscilo sempre aqui um bocadinho nesta coisa que hoje em dia já não está nada na moda, sempre foi um conceito muito discutível, e hoje em dia ainda mais, que é aquela coisa do liberal e fã conservador. E portanto, nunca foi uma coisa absolutamente consensual, e agora cada vez menos, precisamente por causa daquilo que vocês estavam a dizer, quer dizer, face à crise do liberalismo, e também há alguma crise do conservadorismo, que na verdade eu também não acho que nós estejamos propriamente aqui num momento de regresso glorioso das forças conservadoras, mas enfim, mas talvez na ascensão de uma outra coisa qualquer que não será necessariamente essa. Eu tenho alguma dificuldade em estabelecer-me, o que é uma grande vantagem, mas uma grande desvantagem ao mesmo tempo, porque parece que sinto-me sempre aqui um bocado sem pátria e sem clube, e apesar de tudo o clube nestas coisas da política é um bocadinho importante. Mas independentemente disso, e para responder à tua pergunta, eu nunca achei que o Trump era um político só bizarro, não é? Portanto, há uma série de coisas contra as quais eu reajo, mas enfim, mas sempre tive muita, acho eu, muita facilidade em compreender as raízes dos problemas e em compreender as razões que levam as pessoas a reagir e a votar de determinadas formas. Não? E isso, pá, nos Estados Unidos, em França, em Portugal, na Amadora, não é? E aliás até é uma coisa que me faz imensa confusão, que é como é que não é tanta gente, porque depois de facto os resultados eleitorais e os movimentos sociais correm no sentido precisamente oposto. Mas como é que há tanta vocalização mediática que não corresponde a um sentimento que se vai tornando maioritário? E portanto esse é um grande problema. E eu não acho, também pegando aí num tema que tu abordaste, também não acho que se esteja propriamente a caminhar aqui noutro sentido que não seja precisamente o do regresso ao panfleto. E, portanto, a força da comunicação, seja lá por que meio for, e acho eu que será cada vez mais, o sentido de reforçar o seu lado e a sua posição e não propriamente no sentido de uma busca pela verdade, ou aquela coisa um bocadinho mais romantizada do jornalismo imparcial e não sei o quê. Mas eu, de facto, também nunca me identifiquei muito com isso. Eu prefiro, apesar de tudo, o jornalismo alinhado, desde que seja sério, desde que seja honesto e que pelo menos nas notícias que dá, que não tenha viés. Ou seja, acho que o viés é uma questão de opinião, os factos não podem ter viés, não é? Os factos são os factos e não podem passar por aí. E portanto acho que essa também pode ser de facto não vou dizer uma grande revolução, pode ser exagerado, mas é um outro fenómeno que eu acho que inevitavelmente vai acabar por se verificar. E aí talvez na Europa as coisas ainda não estejam muito evidentes, não é? Nós estamos aqui um bocadinho agarrados a tudo o que
tudo que é tradicional. Acho que há alguns países com mais mérito que outros, já falámos aqui também sobre isso várias vezes. Acho que o caso de Espanha é um caso de sucesso no que diz respeito aos órgãos de comunicação tradicionais, pelo menos aos jornais. A Espanha está a vender jornais como nunca vendeu, e os jornais são todos alinhadíssimos, mas têm reforçado a sua confiança junto das pessoas que procuram. Mas se calhar é precisamente por causa disso, não é? Não, claro, obviamente, não é? Mas eu duvido é que pelo menos naquilo que se vai vendo, que a coisa possa acontecer assim. Talvez em França, não sei se no Reino Unido as coisas não estão um bocadinho mais alinhadas com os de mídia tradicionais dos Estados Unidos e, portanto, um bocadinho mais politicamente alinhados com aquilo que se pretende que seja a normalidade do que propriamente do que em transmitir aquilo que é essa normalidade e, portanto, à conta disso aparecem aqui movimentos sociais, grandes massas populares que estão completamente na penumbra no lado B da Câmara, não é? Portanto, que é quase como se não existissem. E Bem, em Portugal também tens a Bola, tens o Record. Mas de futebol não conta. Ah, não. Eu pensava que era só isso que contava em Portugal. Mas não. Era esse. Não, na verdade, se falares em vendas, em Portugal não conta quase nada, não é? O Correio da Manhã, mas lá está. E mesmo esse também já vi melhores dias, mas e, portanto em Portugal a televisão vende mais, apesar de tudo, do que a imprensa escrita, e mesmo a televisão já teve melhores dias do que teve hoje. Portanto, graças a Deus. A malta nova não vê televisão, tem maior desprezo e os proletarizados também não veem. Portanto, pois é isso, ou vê, mas vê a novela, não é? Vê a novela. E o reality show não está a ver notícias. Não está a deixar-se educar pelo Paulo Portas ao domingo, porque percebe-se que depois não tem sucesso na vida. Pá. Vêem novelas em vez de ouvir o Portas. Mas eu acho que isso também pode ser um bocadinho sintomático, porque na verdade a televisão também tinha esse papel, não é? E se tem a audiência, ou pelo menos se ainda é o que tem mais audiência, podia corresponder e podia querer ganhar mais audiência e recuperar algumas pessoas que perdem, e faz ao contrário, portanto afunila e às tantas está só a falar pá. Eu acho que a minha teoria é que são 100 mil pessoas, mais ou menos, nós falamos todos uns para os outros, não é? E portanto há 100 mil pessoas no país que se escutam de alguma maneira umas às outras e portanto que no fim do dia se conhecem todas umas às outras, mesmo que não 100 mil? Tu és muito otimista. Pá, é mais ou menos. Pá. São as pessoas que compram o Expresso a sábado, é a audiência da SIC Notícias, da CNN e não sei o que. Pá, são 100 mil pessoas. São as pessoas. Sim, mas isso são só as pessoas que estão a falar umas para as outras. São aquelas que estão a ver a SIC Notícias, que estão a falar umas para as outras. Certo, mas essas, há gente que lá está a falar e depois há gente que está disponível para as ouvir. E, portanto, e eu acho que são 100 mil pessoas no país inteiro. 100 mil até nem acho mal. Será que há 100 mil pessoas a comprar o Expresso? Não, 100 mil pessoas a comprar o Expresso, não, mas entre assinantes e compradores, acho que rondará aí os 80. A sério? Por semana, sim. Meu Deus, o país ainda está pior do que eu imaginava. Entre os 60 e os 80, acho eu, entre assinantes e... Não, é que aí estão os números da fidelidade e da REN e da EDP e de todas as empresas de capital chinês. Mas agora o governo vai oferecer assinaturas, não é? Exato, e dos funcionários públicos. Já vai subir um bocadinho, é bom. Exato, é para os funcionários públicos a ler como assinantes de subscrição os jornais, então temos os jornais mais lidos do planeta, para 4 milhões de portugueses. Não só, podes ter jornais em Portugal que são lidos por 20 milhões de pessoas. Exato. Isto era como a Covid, não é? A Covid ia matar pessoas até ao infinito. É verdade, é o algoritmo. Exato. Teresa, e talvez que há um bocadinho aqui, juntando as pontas, não é? Indo deste movimento que estávamos aqui a caracterizar de formas um bocadinho distintas e de perspectivas diferentes, mas que de alguma maneira imaginamos como estando a ter uma alteração que seja pivotal nos Estados Unidos, a Portugal
como é que tu vês isto em Portugal? Quer dizer, é, é comum para ver o quão ao longe, acho eu, pelo menos a minha opinião, fazer-se paralelismos, às vezes, fazia-se entre o Donald Trump e o André Ventura. Terá sequer, eu já nem vou perguntar se é aventura, mas vou fazer a pergunta ainda mais abrangente. Será que Portugal tem a capacidade de gerar um movimento político que tenha esta capacidade, tu falavas de síntese, entre ir buscar um conjunto de valores de identidade e de cultura fundacionais da nossa própria comunidade e juntar isso com um discurso que não seja só de subsídios e que seja de responsabilidade individual, como é aquilo que está a acontecer nos Estados Unidos, ou achas que isso é completamente impossível em Portugal? Acho que, ou seja, o que tu disseste está a acontecer nos Estados Unidos, é verdade, mas os Estados Unidos são os Estados Unidos, não é? Portanto, nunca houve muito essa tradição de louvor ao subsídio, não é o que está a acontecer na Europa. A direita, neste momento na Europa, não é uma direita liberal do ponto de vista económico, se quiseres. Portanto, Portugal nesse sentido não seria, há algumas exceções, há algumas conversões, por exemplo, o discurso mais recente do Abascal, a propósito, uma coisa que teve com o Milei, foi interessante nesse aspecto, porque mudou um bocadinho aquilo que tinha sido a orientação do Vox, onde aliás foram muito maltratados os liberais económicos, pelo menos não sei se culturais, não deviam ser culturais, não estariam lá. Portanto, não me espanta que não há em Portugal com essa tradição, quer dizer, que não tem uma tradição forte nesse aspecto, não me espanta que o que aparece aqui não seja assim. Agora, há uma coisa importante, que podem ser péssimas notícias ou não, mas as coisas são o que são. Estes espaços e a reprodução dessa onda e, no fundo, a ocupação dos espaços faz-se muito simbolicamente e esse espaço está ocupado neste momento com 18% de votação. Nós não sabemos como é que vai ser nas próximas eleições, não é? Mas as sondagens, pelos vistos, também valem o que valem. Agora, acho que o facto de ter... Eu acho que o Ventura tem algumas qualidades que o Trump tem, embora não se possa fazer um paralelo, mas tem essa qualidade de ser o tipo que aparece e diz isto é tudo uma fantochada. E ele fez isso. O que é que ele fez depois com isso é outra conversa, mas ele fez isso. Depois, acho que há um trabalho cultural que é feito por uma pessoa, não chega, que é a Rita Matias, mas que é feito, e não havia mais ninguém a fazê-lo. Portanto, agora não é, porque ela isto, aquilo, pá, não havia ninguém a fazer aquilo. E ela faz aquilo e faz aquilo muito bem e parece-me que convicta. E dá muita importância a essa dimensão cultural que me parece muito importante. E depois tens a acontecer entre a malta mais nova, e isso tem um lado preocupante, tem um lado interessante para quem se interessa por estas coisas, movimentos identitários, talvez se calhar mais convictos, não é? E que não pensam uma coisa de manhã e outra à noite, mas não é propriamente a síntese que nós gostaríamos de ver. Mas tu vês, eu não estou a dizer que isso vai ganhar expressão muito grande do ponto de vista eleitoral, mas eu parece-me que onde estão a acontecer coisas é na direita identitária, na direita conservadora, e numa direita que tem 18%, que eu não sei o que é. Não sei o que é, mas ocupa 18%. E acho que só dizer mal não vai fazer com que deixe de ocupar 18%. É preciso qualquer coisa. Estou 100% de acordo. E naturalmente aquilo que vai catapultar esse projeto para a liderança política portuguesa será apoiar para a Presidência da República Santana Lopes. Eu acho, tu sabes que eu não acharia isso uma má ideia. Estrategicamente, desculpa, mas eu não acharia uma má ideia. Eu também não acho uma má ideia, estrategicamente. O que é que faz? Arrelia o PSD, que é um critério fundamental da atuação do Chega,
E a relia, de facto, porque o Santana ainda faz ali um bocadinho de moça, ou não? Não sei, não conheço bem o eleitorado do PSD, mas então se for o Mendes, até, não sei. A relia ao PSD e nada, e é só isso, a relia ao PSD. Não, e permite ao Ventura não ser ele outra vez. Eu acho que o mais inteligente, se eu tivesse que, se eu fosse, minha função fosse garantir um bom resultado para o Chega, acho que o mais inteligente era ir o próprio Ventura. Eu não sei, porque sim, mas há aqui o problema do Almirante. Há aqui o problema do Almirante. Porque o Almirante entra pelo eleitorado, aquele eleitorado de protesto, os tais 18%. Não vão votar no Almirante. Não, mas entra aí. Mas basta que vão 7 ou 8% desses 18% de votar e o Ventura voltar a ter os 11% que teve há 5 anos atrás, para ser um enorme retrocesso. E bastava isso. Enquanto que se ele apoiar... Eu acho que o Santana Lopes é uma saída airosa para os dois. Porque o Santana permite-lhe entrar no espaço, de repente. A culpa do mau resultado será dele, não será do Ventura. Portanto, para o Chega é confortável. E resolve este problema do Almirante, que parece que vai ser candidato. Que o Santana é capaz de ir para as autárquicas. Num sítio onde também seja um problema para o PSD. Isso é que tem que ser sempre. Mas outra coisa muito interessante é que eu acho que se for o próprio Ventura, pode dissuadir candidaturas que estão na sombra há muito tempo, porque morreriam se tivessem um resultado pior que o Ventura. Não sei se estás a falar a alguém que fala ao domingo na TV. O Evangelho do domingo? Eu não acredito que essa candidatura tenha pernas para andar, porque eu acho que as pessoas, obviamente, não conhecem o PSD por dentro, é normal, quer dizer, as pessoas, enfim, mas a ideia de que o PSD estrutura, os militantes do PSD algum dia apoiariam Paulo Portas para a presidência da República é uma loucura. Não acho, acho que o PSD está cada vez mais tomado pelo espírito do Portas. Não, mas uma coisa é... O Moedas é uma espécie de Portas politicamente. Na geração talvez venha a ser isso. O espírito do portismo contra qual espírito? No dia em que o PSD, bem, pelo menos o PSD que eu conheço, e principalmente aquele que tem mais de 40 anos, tem um peso muito grande dentro do partido. Foi o PSD que elegeu Rio, por exemplo, mesmo quando Montenegro tinha a maioria das distritais com ele, e Rangel. E, portanto, esse PSD é um PSD que se lembra muito bem ainda do Independente e lembra-se muito bem do que o Portas fez ao Cavaco e lembra-se depois, agora, mais recentemente, do Irrevogável. E a ideia que o senhor do Irrevogável pode ser candidato com o apoio do PSD é uma miragem que só pode ocorrer na cabeça do senhor Irrevogável e daqueles fanáticos que olham para ele e veem lá o Evangelho. Porque a verdade é que o PSD, melhor que ninguém, não esqueceu o Irrevogável e não esqueceu o historial do Paulo Portas. Portanto, isso eu não acredito que venha, que haja possibilidade de acontecer. O que pode acontecer é haver uma multiplicação de candidaturas onde a entrada do Santana na corrida pode, de facto, baralhar o esquema. Agora, eu não sei quem é que é o eleitorado do Paulo Portas hoje em dia, sinceramente, não estou a ver qual é que é. Vai buscar a IEL, vai buscar ao PSD, vai buscar ao CDS, que não é muito. Não estou a ver. O suficiente para poder sonhar com uma segunda volta das presidenciais, não imagino. Não, nem pensar, nem é o suficiente para poder sonhar ficar à frente do Ventura. Isso é que era muito divertido. Isso é que era dobrar o cabo das tormentas. Se viramos a página. Mas por isso eu não ponho muita... Agora, que é verdade que esse problema de ficar à frente ou não chegar à segunda volta é um problema que é partilhado por todos. Exato. Exatamente. O que vai tirar, por exemplo, o Marcos Mendes, se calhar, para... eu nem queria. Ganda noia, chefe. Eu nem queria. Mas o PSD não arranja ninguém melhor.
Nuno Poças. O que queres que eu responda a isto? Eu não sei responder. Eu? Se o PSD não arranja ninguém melhor do que o quê? Do que o Marcos Mendes. E do que o Portas, e do que o Santana, e Não, que o eu Ventura, acho- e eu o acho- Almirante. Isto é o rol de presidenciáveis. É uma coisa fantástica, quer dizer. Isto Eu parece... gosto de Tim é, Vieira. é, É uma é o time Vieira, exatamente. Ah, A equipa do time Vieira é o time Vieira. é o time Vieira, exatamente. Pá, que maravilha. O que tu disseste é o time do Eu Tim adoro, Vieira. eu adoro, A equipa do time Vieira é time Vieira. eu adoro esse tipo de piadas. Pá. Mas foi ele que disse ou és tu que estás a gozar? Não, sou é eu. ele. Sou eu que estou a dizer. Tens que mandar fazer t-shirts. O time Vieira. Time Vieira. Boa. Não, mas pá, se olharmos para todo o rol de presidenciáveis que não são do PSD, portanto, tirando Marcos Mendes, acho eu, ou pelo menos dos nomes que se falam como putativos candidatos, o Paulo Portas, o Almirante, o André Ventura, o Mário Centeno, o António José Seguro, não sei se me estou aqui, o António Vitorino. O PSD não tem um candidato melhor do que qualquer um destes. É pá, que o Centeno são... Calma. Eu não estou a dizer, eu não estou a discutir e não disse sequer quais é que eram as minhas preferências. Estou-te a dizer que o PSD eleitoralmente não consegue ter um candidato melhor que qualquer um deles. Eleitoralmente. Ok. E isso é um problema, mas é um problema do PSD de há muitos anos. Mas eu, pá, aí já dei os meus cartuchos, pá. Não, de facto, eu acho que há aqui um problema, é um problema de volatilidade do eleitorado, porque daí que os tais 18% que se sentaram no bolso do André Ventura também, enfim, não sei bem o que é que isso é, porque lá está, por isso é que eu acho que o Ventura não tem interesse em ir contra o Almirante, porque... Não, eu não acho que aqueles 18% seja uma coisa fixa como era os Não, eleitores do PSD e do CDS do PS antigamente, não é? Aqueles 18% aconteceram uma vez, podem voltar a acontecer, até podem subir, mas também podem descer muito facilmente, muito rapidamente, se os outros souberem. Como aconteceu nas europeias já agora. Exatamente. E por isso é que eu acho que o Ventura não se pode arriscar a ir contra o Almirante, porque aí destapa-se da careca, não é? Portanto, fica a parte do voto de protesto e da mudança do sistema e enfim, que esta coisa sebastiânica Epá, se tu tiveres o Ventura contra o Almirante, tu ficas a perceber quantos votos é que vale o Ventura. Exato. Efetivamente. Exatamente. Sim. E eu acho que não belisca assim tanto uma candidatura do Ventura. Belisca. Pá. O Almirante tem essa vantagem de buscar a toda a gente que quer muito a reposição da ordem e quer o tipo que põe ordem na casa, que tem autoridade, etc. Ou seja, eu não estou aqui a fazer. Sim, há uma interseção do eleitorado de um e do outro. Mas, claramente, eu acho claramente. Não estou a dizer que essa visão seja correta. Sim, não estás a fazer juízos de valor. Não estou a fazer um juízo de valor. Mas ao Nuno Poça, então concordas comigo? Achas que, por exemplo, o apoio ao Santana Lopes era uma saída airosa para a Ventura, por exemplo? Despachava um problema, convenciam-no a ser candidatos e o que o apoiavam, pagavam a conta e tal. E se corresse mal, o problema era dele, era como o Nuno. Exato, exatamente. Boa. Se correr mal, o problema é dele, se correr bem, a vitória é nossa. E ainda consegue compensar alguns votos que o Chega perdesse para o Almirante e que mais perderia sendo o Santana candidato, mas consegue compensar com alguns que o Santana também não deixaria de trazer. Porque qualquer que seja a candidatura do PSD, certo, sendo Marcos Mendes, Aguiar Branco, Portas, então o Santana ia buscar esse eleitorado, não é? E, portanto, baralhava aqui o jogo de tal maneira que ficavas outra vez sem saber o que é que exatamente Ventura valia neste momento. E isso é aquilo que ele precisa para jogar para as próximas eleições legislativas, que serão
imagina-se mais ou menos daqui a 2 anos e qualquer coisa. E mexe com a coisa das linhas vermelhas também, apesar de tudo, mexe. Isso, sei eu que acho que isso Ana não vem podia ser, diretamente do PSD, mas seria a coisa mais positiva, talvez. A coisa mais positiva que poderia acontecer no meio disto tudo seria precisamente isso. Falo eu, que entendo que as linhas vermelhas é um obstáculo que existe para que se possa construir qualquer coisa. Mas esse vai ser o tema da campanha, não é? achas? Acho. Quem é que vai ser? Acho porque é isso, porque é assim que a comunicação social o vai colocar. Quem é o presidente que vai dar posse a um governo em que tenha ou chega? Não, isso já passámos disso. Já passámos completamente disso. Vamos ver. Já ninguém diz isso. 50 deputados, lençóis na Assembleia. Esquece. Não, eu acho que esse tempo também já passou. Agora, Mas eu acho que esse vai ser o tema. o grande problema para mim das linhas vermelhas hoje em dia é porque quer dizer, quem mais quer as linhas vermelhas é o André Ventura, não é? Porque o André Ventura pode continuar a dizer uma coisa e o seu contrário sem alguma vez ser responsabilidade por quer que seja. Não sei, não foi ele que as inventou. Não, mas eu estou aqui há não sei quantos anos. Quando a Ventura apareceu, eu estou aqui a dizer que ele, desde que lhe puseram as linhas encarnadas, que isso era aquilo que iria elevar e continuar a dar força ao André Ventura, e continua a achar que é isso que dá, porque o desresponsabiliza e o coloca do outro lado da barricada do sistema, e portanto faz-lhe antissistema. É tão simples como isto. Num certo sentido já se percebeu que nós perdemos 2 ou 4 anos, 4 anos, ou 2 ou 4, com isso, porque das duas uma, ou era um bom acrescento, e então as linhas vermelhas não faziam sentido nenhum, ou só iam fazer desastres e então para a próxima a malta já sabia o que é que ia. Exatamente. Portanto, continua adiado. Estamos aqui a perder tempo. E a viajar na maionese. E as linhas vermelhas vão cair. E estamos a viajar na maionese, perdendo-se uma oportunidade histórica seria uma maioria absoluta à direita, absolutamente estrondosa. Sempre tu continuas a achar que o André Ventura alguma vez quis ir para o governo. Não, mas esse é o ponto. Mas não lhe foi dada a necessidade de ter que responder a isso. Exato. Nem lhe deram o trabalho de ele ter que dizer que não queria. É que se lhe tem sido estendida essa possibilidade e ele tem dito que não, já não havia linhas vermelhas para ele se escudar e para ele se desresponsabilizar. E portanto, a partir desse momento ele estava responsabilizado. Exatamente. E é assim que eu vejo. E tem outra questão que eu acho importante, e vendo da perspectiva, sendo militante do PSD e tendo já afirmado isto internamente em diversos locais, a velha estratégia que o PSD tem tido de se abster no quadro da questão dos valores, não é possível mais. Não, coitados, mas agora tentam fazer algumas coisas, é como da insegurança, não sei o quê, eu acho que é que tudo soa um bocado forçado e... Porque depois tens uma Balseiro Lopes que vem fazer das coisas de género e que tens de fazer não sei o quê, tarará. E portanto, enquanto não houver uma assunção clara da defesa da democracia liberal e do nosso quadro de valores tradicional, como tínhamos antes, e tirar o Estado da intimidade da vida das pessoas e da vida das famílias, que é a grande revolução dos últimos 20 anos, a intrusão do Estado na intimidade da vida das pessoas e das famílias, por diversas formas e feitios, enquanto o PSD não assumir essa batalha, nunca vai conseguir liderar, de facto, um projeto com sustentabilidade à direita. E o Montenegro não federa nada à direita, desculpa. Portanto, aparece alguém que federa à direita a partir do PSD. Pronto, quanto a minha razão pela qual estes projetos, portanto, desde o André Ventura com as linhas encarnadas ou o Almirante, a razão pela qual eles têm sucesso eleitoral é porque o PSD foi incapaz de incorporar a mensagem de mudança que a população quer. Nuno, mas foi incapaz em todos os partidos em toda a Europa. Há uma questão de contexto também.
foram todos os partidos em toda a Europa. Olha o que está a acontecer no UK. Com o Reform. E tens uma líder, caramba, que mais conservadora. Não ponho em causa, mas estou a dizer que em Portugal as razões são estas. São estas. E, portanto, em última instância, é o que é. Se seria possível... quer dizer, lá está, depende, mas de facto, eu acho que se o líder do PSD fosse Pedro Passos Coelho, se calhar a história era outra. Se a estratégia fosse outra, se calhar a história era outra. E portanto os partidos reinventam-se. O PSD reinventou-se com Cavaco Silva. O PSD reinventou-se com Pedro Passos Coelho. Eterno, vai-se reinventar até à eternidade. Poderia ser o caso, ou não, mas o caminho... A nova democracia grega conseguiu fazer isso. O caminho que está a seguir neste momento será um caminho de diluição do centrão e eventualmente incorporar esse centrão, porque o PS hoje em dia parece mais fragilizado que o próprio PSD. A magra vantagem que o PSD teve foram votos do centro-esquerda. Achar que o PSD não foi eleito com os votos do centro-esquerda é a maior ilusão. Seria achar que a direita, de facto, de repente tinha essa maioria em Portugal. Não tem. Ainda não tem. Bom, é uma questão que vamos ver. Claro, eu acho muito bem. Governa para quem os elegeu. Vamos ver como é que as coisas vão evoluindo. Vamos às nossas linhas habituais. Nuno Poças, trazes uma linha hoje? Trago, eu na verdade tinha uma, mas entretanto agora apareceu-me aqui uma notícia e eu se calhar vou fazer as duas, até porque não sei se podem estar relacionadas. A primeira é sobre um estudo, aquele estudo da OCDE que saiu agora, que diz que 40% dos portugueses não conseguem compreender um texto para lá de um texto básico ou de matemática simples. E agora, entretanto, recebi aqui uma notícia que diz: Marcelo Rebelo de Sousa afirmou esta quarta-feira que não terá saudades de ser Presidente da República e prometeu que jamais falará de política nessa nova fase, em que planeia dedicar-se a atividades nas escolas básicas e secundárias. Oh, meu Deus. Alguém protejam as nossas crianças. Salvem as nossas crianças. Exato. Deixem as crianças em paz, era o slogan da... E pronto, era esta a minha linha. Olha, foi ótima, animadora. Eu vou pegar no Deixem as Crianças em Paz também, para o relatório que saiu nos Estados Unidos de uma comissão bipartidária, democratas e republicanos, e portanto com milhares e milhares de páginas aliás, muitas centenas de páginas, mas com milhares e milhares de depoimentos e que, sobre a resposta que foi dada à pandemia Covid-19, e a conclusão é de que tudo aquilo que foi feito foi basicamente mal feito e que os críticos tão vilipendiados e chamados de negacionistas, alguns deles, como eu, aqui no Linhas Direitas e onde tive a oportunidade de escrever, que basicamente tinha razão. Quer dizer, eu não é um I told you so, mas os Estados Unidos, mais uma vez, a dar o exemplo que, apesar daquele sufoco que se fazia sentir, as instituições ainda estão a funcionar, continuaram a funcionar, eu acredito que se vão fortalecer agora, neste tempo novo que vem aí, e vão fazer esta análise daquilo que fizeram no que diz respeito à Covid-19. Eu olho para Portugal, para a generada atrás da generada que foi feita, para os resultados absolutamente tenebrosos, nomeadamente com os índices de mortalidade em alta no pós-pandemia, e eu duvido que haja sequer algum político que tenha conhecimento deste relatório. É o quão ao lado a nossa elite política está, para não dizer atrás, na cave, alienada da realidade. Teresa, uma linha para nós?
é uma linha muito torta e que eu acho que revela muito bem a falta de adesão à realidade da chamada esquerda caviar intelectual do nosso país, e tem a ver com a exoneração da Presidente do CCB, exoneração essa que a Presidente exonerada vai impugnar, mas vale a pena perder um bocadinho a ver o que é que se está a passar e as notícias que vão saindo, porque Adão e Silva terá lá posto esta Presidente também para atenção à vontade de Costa de ter... Bom, vale a pena ver, e vale a pena ver a falta de noção e a maneira como nos querem evangelizar. Portanto, mistura bem o wokeismo e o que se transformou na programação do CCB, etc. Outro aspecto interessante que é, de repente, a diminuição do aluguer das salas a privados, o que era uma maneira muito importante para ir buscar também financiamento, e tudo isto te põe a amiga, cria, faz um festival, paga-se umas quantias, também não se percebe porque é que custa tanto dinheiro fazer este tipo de coisas. Portanto, mostra bem a decadência da nossa elite cultural, e uma nota muito positiva que foi a Ministra da Cultura a dizer no Parlamento, creio que foi hoje, que se acabaram os lobbies e se acabaram as cunhas no CCB. E aí tu pensas, já chegou Maga cá a Portugal. Não chegou, não estou a brincar, mas foi bem. Drain the swamp. Olha, fiquei muito bem impressionado. Então é uma linha torta para os do Pântano e uma linha direita para a Ministra da Cultura. É isso. Muito bem. Então, com esta nota um bocadinho positiva, chegamos ao fim do nosso programa. Agora também em vídeo e no YouTube, no Spotify, no nosso site www.linhasdireitas.net, no resto das plataformas de podcast e no Facebook também, na nossa página. No resto das restantes plataformas estamos disponíveis em áudio. Já sabem, podem entrar em contato connosco através dos formulários no nosso site, ou então na página do Twitter, Facebook, etc. Também temos os nossos canais de WhatsApp e Telegram, se quiserem acompanhar as novidades do programa e aquilo que nós vamos produzindo na comunicação social. Entretanto, já sabem, teremos de regresso à próxima semana, já com o alinhamento habitual. Teresa, muito obrigado por teres aceito o convite para vir aqui ao nosso anfiteatro dos sonhos. E participares de Linhas Direitas, foi excelente. Obrigado pela tua perspectiva e a tua visão e a tua participação. E quanto aos nossos ouvintes / agora também telespectadores, muito obrigado e até para a semana. E pronto. Foi assim que acabámos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas. O podcast sensação da direita. Em Portugal e em português. Para a semana, juntem-se outra vez.